Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e bênção de Allah subhanahu wa ta'ala esteja consigo, querido telespectador, querido internauta. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso programa Entre Casados, o espaço onde nós conversamos, abordamos assuntos relacionados a casamento. É neste espaço, neste momento, que nós temos a oportunidade de falar em torno daquilo que são responsabilidades, bênçãos e desafios no lar. E hoje temos um tema que acreditamos que seja um tema bastante sensível, mas importante, que tem que se falar, tem que se perceber na sua íntegra, na sua prática acerca da permissão do Islã. A justiça e o equilíbrio entre as esposas. Este é o nosso tema, que temos aqui o privilégio, a honra de receber em nossos estúdios o Sheikh Musa, juntamente com a sua esposa, Mwanassa, que vamos aqui falar em torno desse tema. O Sheikh Musa, juntamente com a sua esposa, tem aproximadamente, o Sheikh Musa neste caso tem 17 anos de experiência no casamento, juntamente com a sua esposa, que a segunda neste caso, que tem uma experiência de 7 anos a viver um casamento poligâmico. Por este motivo, achamos imperioso aqui estar com eles para perceber na prática acerca da poligamia. Como? Nós sabemos que a poligamia é um ato permitido no Islã, no entanto, temos que perceber aqui como é que funciona essa permissibilidade, quais são os critérios para um homem se tornar polígamo. O Sheikh Musa está aqui hoje para nos dar estas dicas, nos ensinar como é que funciona a poligamia. Eu, querido telespectador, partilhe a nossa live, siga as nossas páginas. Vamos encontrar os nossos convidados, Sheikh Musa, irmã Mwanassa, sejam bem-vindos ao nosso programa. Jazakumullah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullah khair pelo convite. Mashallah. Estamos juntos. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah khair pelo convite e agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por nos manter com saúde, conseguirmos cá estar e participar deste episódio do programa Entre Casados. Mashallah. Jazakallah khair, nós é que agradecemos por aceitar o nosso convite de estar aqui para nos ensinar acerca da vossa convivência no matrimônio. E justamente, Sheikh, para aquilo que é o nosso tema de hoje, a justiça e o equilíbrio entre as esposas. Nós sabemos que o Islã exige justiça. E como é que o Sheikh concilia entre a justiça entre duas esposas? Bem, alhamdulillah. A justiça é uma peça fundamental na poligamia. Isso não fica atrás. Quem deixa a justiça dentro do matrimônio, até mesmo pode não ser polígamo, né? Dentro do matrimônio, quem deixa atrás a justiça, ele já não está a cumprir na íntegra. Não só o poligâmico, né? Sim. Até o monógamo, exato, como dizem. Eu, como polígamo, coloco a justiça como peça fundamental na gestão dos meus lares. No que tange ao tempo, a divisão do tempo, os dias, e aquilo que são os bens materiais e emocional. Faço esforço grande para tentar equilibrar isso a ambos lados. Certo. É isso. E, irmã Mwanassa, após esse esclarecimento de seu esposo, o Sheikh Musa, nós queremos saber da parte feminina, porque nós temos escutado vários comentários, alguns positivos, outros negativos. Como é que é ver num casamento poligâmico? Sim, obrigada pela palavra. Viver um casamento poligâmico é saber que o homem
casado que está contigo, ou aquele homem em que você aceitou fazer um matrimônio, ele também tem uma outra esposa. É saber compartilhar o homem, que nem sempre estará contigo a 24 horas. Aquele homem terá que dividir o seu tempo contigo e também com uma outra mulher. E a mulher, nesse caso, tem que estar preparada psicologicamente, que é para evitar afetar o emocional da mulher. Então, falando deste tema, deste caso da poligamia, é saber mesmo que aquele teu marido, aquele que você tanto gosta, ele também tem uma outra esposa que também a gosta da mesma forma e que o tempo será compartilhado, que também deverá haver respeito mútuo para que os 2 lares, ou os 3 lares, ou os 4 lares estejam em harmonia e seguindo aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou os seres humanos. Certo. E a irmã Monessa, como é que foi escolher, aceitar esta proposta de entrar num casamento ou se envolver com um homem que já estava dentro de um casamento? Sim, esta questão, na verdade, tem nada a ver com aquilo que foi a minha infância, aquilo que é a nossa cultura como muçulmanos, Sim. e não só o modo de vida que se leva na cultura macua, posso dizer, como somos macuas. Sim. E eu desde criança vi que aquilo era normal na sociedade, porque também a minha mãe, Sim. ela também, o meu pai era polígamo, então não foi algo difícil de aceitar, porque já estava inserida num ambiente em que aquilo era normal, então já não havia dificuldades de querer contradizer. E mesmo assim, você indo à madraça, abrindo o Corão, encontrava. E você sentia que o que está a se fazer aqui não foge daquilo que também o que Allah revelou. Certo. Então não foi algo difícil de aceitar ou de estar a conviver com isso. Mashallah. Sheikh Musa, como é que é a gestão de tempo para as 2 esposas? Na verdade, a gestão do tempo é um grande desafio para polígamos. Eu, antes de casar a segunda esposa, quando pensava em ter a segunda esposa, pensei que a gestão do tempo pensava que a gestão de tempo fosse algo normal, simplesmente programou 2 dias aqui, 2 dias do outro lado, ou um dia lá, uma semana. Simplesmente, mas não é isso. É um desafio muito, muito grande que a maioria enfrenta. Principalmente, eu já estou a viver isso. Eu divido um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. Mas o grande desafio nessa parte é quando surgem imprevistos. Exato. Imprevistos. Você está no outro lar, naquilo, só até amanhã que posso me deslocar para outro lado. Você recebe ligação de que aqui temos esse imprevisto A e B, um problema que você deve sair. Por mais que seja a altas horas, deve dispensar, pular, ir atender aquele imprevisto. Às vezes, você dormiu no lado X e dia seguinte quer ir no outro lado, a sua esposa está doente no dia seguinte. Tens que
continuar, tem que ficar ali. Então, tudo isso precisa haver, no meio disso tudo, um diálogo, né? Um diálogo, porque dizer que vou ficar aqui uns 2, 3 dias até resolver isso, depois é de pagar. Não, os imprevistos sempre vão acontecendo, você não vai conseguir gerir isso. É sentar com as suas esposas, pelo menos houve um diálogo no meio de nós, de que eu não vou conseguir pagar imprevistos. Se alguém pedir, de que estou a pedir, pelo menos hoje, não é meu dia, estou a pedir hoje, amanhã vai ficar lá 2 dias. Eu ligo, eu digo, tá, tudo bem. Ligo lá do outro lado, ou vou lá, converso com a outra. Sim, lá em casa temos isso, A e B. Então, que tal? Estamos a pedir hoje, amanhã virei fazer 2 dias. Então, o importante é que deve haver diálogo e consentimento em ambos lados. Então, é isso. Então, quando existe, por exemplo, um imprevisto, o chefe primeiramente tem que ligar, por exemplo, está na primeira ou está na segunda, existe um imprevisto, tem que ligar para pedir permissão. Como é que gera esta questão? Sem falha, a permissão não pode faltar. Permissão não pode faltar. Ou melhor, dar, conhecer, saber. Sim. Você não pode ausentar o lar, sua esposa não saber onde está, meu marido. Meu marido, sua esposa está à sua espera, sabe de que hoje é o meu dia. E você, do nada, some, vê dia seguinte. Isso já emocionalmente você está já a injustiçar. É uma injustiça. Então, tens que informar, pelo menos informar. Que hoje estou a ficar aqui por este e aquele motivo. Sim, aquele motivo. Às vezes você pode não ter essa permissão. Às vezes você pode não ter essa permissão. Estamos juntos? Sim. Então, se você... Sim, perguntava, e como é que tem sido quando não tem, por exemplo, esta permissão? Então, aí tens que abdicar um lado. Uma coisa tem que deixar mesmo. Então, se não, a pessoa não cedeu, é direito dela, ele não cedeu. Então, você tens que cumprir o normal. Tens que cumprir o normal. Mas também, tem vezes que a situação é imperiosa. Exato. A situação é imperiosa. Eu tenho que levar minha esposa no hospital. Que não há espaço de negação. Sim, tenho que levar minha esposa no hospital. Então, aí não há como. Sim, vai, atende, volta, reconhece. Diga que, eu não tinha como. Eu não tinha como. Sim, tinha que cumprir. Sim. E o chefe, por exemplo, talvez, muitas vezes, o imprevisto tem sido da parte das mulheres. Às vezes... Alguma vez o chefe teve vontade própria de, por exemplo, permanecer numa das casas? Sim, mas eu aconselho, pelo menos eu tenho evitado isso. Sim. As minhas emoções não podem me levar ao erro. Porque hoje vou atender, amanhã é de ter essa vontade, vou atender, então será vício. Então, melhor cortar pela raiz mesmo. Então, você tem essa vontade, é que você quando decide ser polígamo, aquilo que a minha esposa disse aqui, né? Você tem que aceitar. Tem que saber e aceitar. Aqui, quero me dividir. Eu quero me dividir. Então, e tens que pô-la em prática. Então, vai do outro lado. É lá. Hoje é o dia lá no Y. Então, vai para lá. Sim. Vai para lá. Mashallah. Irmã Manassa, e como é que tem sido receber uma informação, ligação, dizendo que, por exemplo, hoje não irei aparecer aí em casa, sabendo que era o seu dia? Sim, para essa questão é difícil a mulher aceitar, porque psicologicamente você já está
que meu marido vem um dia ou 2 dias. Então, já quando aparece aquela informação inesperada naquele momento, Certo. um pouco você pode perder a paciência ou mais que isso. E o homem também vai ouvir algumas coisas. Então, para conseguir suportar ou passar aquela situação é ter com o seu marido, com o seu parceiro, procurar saber os motivos. Ok. E que este marido tenha capacidade de explicar e te deixar confortável com aquilo que vai explicar. Por exemplo, se ele explica que é questão de doença, Ok. qualquer um pode adoecer. Sim. Então, esta parte, a mulher, se for bem explicada pelo seu marido, pode não querer porque não quer mesmo, porque é dia dela, mas pode lhe convencer que pronto, eu posso aceitar. Então, depende mais da explicação que o seu marido já pode trazer e conseguir te convencer. Então, se, por exemplo, ele, pronto, tenho que acompanhar a uma festa. Ok. Mas a festa, por que eu não fui dita que haverá uma festa no dia tal? Então você fica sem perceber como é que eu posso aceitar isto. Então, havendo um bom diálogo, como o meu parceiro aqui disse, ele deixando bem esclarecido aquela situação, que neste dia ou neste momento não posso por motivo disto e que seja um motivo aceitável, e ele também tem que trazer um motivo aceitável. Então, naquele momento já pode-se sim aceitar, apesar de o coração não ficar tranquilo, sim. Mas há desculpas que sim, o homem pode trazer, os nossos maridos podem trazer, e que tudo esteja bem esclarecido e que estas mesmas desculpas não sejam assim contínuas, Ok. que sempre é isto. Sempre a mesma situação. Sim, então o homem também tem que saber gerir o lugar dele como um marido polígamo. Certo. E a irmã Manassa, hoje em dia, como é que olha a poligamia? É por um ato cultural ou um ato religioso? Primeiro, é um ato religioso, segundo os mandamentos de Allah subhanahu wa ta'ala, e também é cultura, Certo. principalmente na África, Sim, posso dizer, na África. Sim. Então, sendo uma cultura, alguns acabam aceitando, outros acabam não aceitando, porque cada um tem uma experiência vivida e que às vezes faz com que aceite ou não aceite o ato da poligamia. Certo. Sim. Mashallah. Sheikh Musa, como é que lida em momentos em que uma das esposas se sente injustiçada? Sim, eu procuro me confortar, né? Se não conter as minhas emoções e sentar com ela. Sim, ouvir o que ela queixa, né? Exato. Se queixa. Depois, se eu notar de que eu aqui de facto errei, exatamente, então tenho que reconhecer o erro e pedir desculpas e procurar formas de como resolver, mitigar isso e ultrapassar. Se não existe uma coisa melhor, bonita, como saber ouvir e juntos procurar uma saída. Sim, primeiro ouvir, sim, tá bom, eu cometi isso, eu estou a cometer isso, tudo bem, eu reconheço. Então, gostaria que fosse como? Ouvir. Então, dali, procurarmos uma saída juntos. Tem sido assim, diálogo, sentar,
ouvir. Minha esposa está a reclamar isso. Às vezes, quando eu sinto de que aqui esse assunto está a me superar, eu saio, vou atrás das pessoas que eu acho um pouco experientes, Sim. vou ouvir esse, vou ouvir aquele, e até às vezes vou ouvir alguns familiares mais velhos da parte da minha esposa. Porque são pessoas que conhecem um pouco das emoções dela. Sim. Então, vou ouvir. Então, segundo os conselhos, eu vou relacionar os conselhos àquilo que eu ver um meio termo que não vai criar choque. Então, dali resolvo e a coisa fica ultrapassada. Certo. Sim. E o Sheikh, como é que lida com momentos, por exemplo, ocasiões especiais, por exemplo, Eid ou casamentos? Sim, quando é casamento, subhanallah, é difícil. É difícil, é um bicho de 7 cabeças. Mas o Eid, para mim, é fixo. Sim. Eid, só especialmente para ocasiões de Eid, é fixo. Faço o seguinte, cada ano temos 2 Eids. Sim. Sim, então eu divido, como ainda tenho 2 esposas, então eu faço o seguinte, o primeiro Eid saio aquela que eu não saio com ela já vai com a família. Já sabe, esse aqui não é meu Eid. Apenas vou preparar, talvez vou receber o meu marido à tardinha, outra hora, depois do salate. Sim, então o importante é sair com a família para a mesquita. Exatamente. O resto, rezou, acabou. Cada um faz visitas da sua maneira. Então, eu saio com uma família, xixi, vou à mesquita. Outro Eid, segundo Eid, com outra família. Outro ano, já a primeira será aquela Y, no Y, depois o segundo Eid, no X. Tem sido assim. Mas acredite, Sheikh, até hoje, o que ainda não consegui conciliar bem é quando o convite são casamentos, ocasiões desse gênero, têm sido desafiadoras. Mas até este momento, como é que geriu, por exemplo, uma situação de um convite de um casamento? Sim. Na verdade, minha esposa, pelo menos as minhas esposas, não vou falar de uma maneira, as duas, tem uma coisa muito bonita, né? Que não sei aprender aonde, mas eu estou a gostar. Mashallah. Sabem ceder. Sabem ceder. Eles, quando entendem de que o nosso marido está entre paredes, já chegou na parede. Então, uma delas cede. Cede. Mashallah. Um bom gesto. Sheikh, eu consigo deixar as minhas esposas saírem juntas, Mashallah. se falarem, conversarem, mas tem uma coisa que eu não gosto. Não estou a dizer que não é bom. Sim. Eu, como pessoa, né, não gosto. Primeiro, a outra vir na casa da outra. Primeiro, não gosto. Não me sinto bem. 2, sair com as duas ao mesmo tempo. Também não me sinto bem. Eu evito criar pequeno descuido aqui. E uma sentir-se lesada. Sim. Então é uma questão muito sensível. Sim, muito sensível. Nunca levei as duas, vamos lá visitar mamãe. Nada, não faço isso. Uma essa semana, outra semana. Assim, se elas entenderem, vamos lá visitar mamãe as duas, podem ir. Sem na companhia, sem minha presença na companhia. É verdade. Sim, então tem sido assim. Muitas das vezes elas cedem. Sim, costumam ceder, a outra e... Sim. Mashallah. Existem aquelas questões em que, por exemplo,
faz um sorteio. Sheikh, em que momento aplica esta permissibilidade ou esta técnica? Ou talvez porque são duas, não é necessário? Eu nunca tive essa experiência, né? Sim. De sorteio. Sim, nunca tive essa experiência. Mas sempre quando, por exemplo, quando o assunto é viagem, quando é viagem, ali onde eu saí, por exemplo, estou na cidade de Maputo, vou para Beira. Ok. Já viajei, já fui, Beira, 5 dias, 3 dias, estou a regressar. Volto naquela mesma casa, na mesmíssima casa que eu saí. Certo. Sim. Mashallah. Sim. E como é que o conhecimento... E isso com consentimento, é Sim, claro. sim. Sim. Ok. E Sheikh, como é que o conhecimento e a fé ajudam para a harmonia no dia a dia? Alhamdulillah. A fé, posso dizer, é que traz a estabilidade ou é o alicerce principal. E o conhecimento nos ajuda, nos direciona, nos dá direção. O que fazer, como fazer. Alhamdulillah. E isso é positivo. Assim como Allah Tabaraka wa Ta'ala disse, né? Convivem com elas com harmonia, da melhor forma aceitável na sociedade, né? Porque cada casamento é um casamento, né? Exato. Sim. Então, a fé, por exemplo, eu faço o possível, né? Para que o meu casamento, o meu lar, se digo meu lar, estou a falar a ambos lares, ser lares espirituais, religiosos, a partir das minhas esposas, assim, os meus filhos, todos eles. Então, isso ajuda muito e ajuda a fechar portas daquelas tensões externas, né? Ok. Sim, então a fé ajuda muito. Mashallah. Sim, ajuda. Mashallah. Irmã Manassa, como é que olha a questão da convivência com a sua irmã do outro lado? Preparando a questão da convivência com a irmã, é uma boa convivência, porque em algum momento nós, para conseguirmos conviver como mulheres, eu opto em fazer o quê? Eu não procuro a vida da outra. Ok. Não procuro como é que vive. Até hoje eu não sei a casa dela. E são coisas que, como é que eu posso dizer? Quanto mais eu evito entrar em detalhes na vida da outra esposa, do meu marido, aquilo ajuda bastante. Porque aí já é querer reparar outras coisas que na fragilidade dos nossos corações podem criar choque. Exato. Então, se por exemplo optarmos, nos darmos salam aleikum, como está, é suficiente. Mas querer já entrar em detalhes, quero chegar na tua casa, mas ok, na minha casa, fazer o que supomos? Então aí já é outra coisa. Sim. Então, a parte só de comunicação e, por exemplo, procurar algo que, por exemplo, eu necessito, supomos. O nosso marido, por exemplo, é uma fonte.
Certo. para as compartilhações. Por exemplo, eu preciso de alguma coisa e não tenho. E se ele for a permitir, supomos é comida. Sim. Supomos. Se eu digo, oh, senhor, na tua casa tem arroz, eu não tenho. Se ele diz sim, tem, eu digo, vai lá pedir para mim, preciso. Sim. E ele faz, alhamdulillah. Mashallah. Sim. Então, se ele traz, eu sei que naquele momento a irmã tirou porque sabe que eu necessito. Da mesma forma que na minha casa, se eu tenho alguma coisa e que ele do outro lado não tenha, a partir dele e não outra pessoa, eu evito isso. Porque se for outra pessoa, pode já aqui querer criar intriga, querer criar outras coisas. Então, eu faço que sendo que o marido é aquele que começou com a situação e ele que é vítima de tudo isso. Então, eu prefiro manter ele como refém de tudo que for acontecer. Preciso de comida. Eu digo a ele, peço que vá, diga que preciso disto mais aqui. Certo, mashallah. Ou chegamos, não se entendemos. Ou falamos alguma coisa, criou um mal-entendido. É ele que deve sair e informar. Não posso chamar minha cunhada a informar. O que minha cunhada vai dizer? Não posso procurar uma amiga. Aquela amiga, o que vai dizer? Não posso chamar uma nossa irmã, ou irmã dela, ou minha irmã. Porque ali vai ser o que? Vai falar ao lado dela. Então, sendo homem, alguém que gosta, que quer manter os dois lares, eu optei em fazer o quê? Em manter ele como refém de tudo que for acontecer. Sim. Tudo que for acontecer, ele. Senhor, sabe, nós aqui é isto mais aquilo, resolve lá. Mashallah. Aqui precisamos disso mais aquilo, resolve lá. Então, eu optando por aquilo, não vi nenhum problema. Problemas não faltam, mas aqueles problemas assim graves. Então, você acaba já trancando outras portas, mas manter o homem, o nosso marido, já como refém de todos os problemas, se for o caso das mulheres se entender. Certo. Então, se for o caso das mulheres não se entenderem, aí já é uma outra situação, né? Porque aí já não há uma comunicação. Certo. Então, é manter o homem refém de tudo que for acontecer. Mashallah. Eu acho que a irmã é muito sábia. Mas eu gostava de fazer uma questão que tem acontecido muito e tem criado muitos equívocos ou então mal entendidos. Eu acredito que as pessoas não percebem, que é a questão da justiça, equidade, essas coisas. Como é que a irmã, irei fazer a mesma questão para o Sheikh Musa, mas como é que a irmã, como mulher, olha para essa questão? Por exemplo, há uma necessidade, neste caso estava aqui a falar, por exemplo, nós temos necessidades que são aquelas necessidades básicas de casa, assim. Como é que a irmã olha para essas necessidades na compra, quando o seu esposo faz a compra, por exemplo? Digamos, a linguagem mais simples é o rancho. Sim. Sim, para outra esposa e para a sua esposa. Como é que olha a questão da justiça nesses casos? Para esta questão, na verdade, ele é muito discreto. Ok. Se fez compra, se eu posso ficar anos ou nunca saber. Porque também eu opto por também não querer já entrar na vida dele do outro lado. Evito muito. Sim. Porque também vou ver uma coisa que eu vou me aperceber de alguma situação que eu não esteja ali envolvida. Certo. Supomos ele quer comprar um terreno, supomos, Sim. e eu não tenho. Então eu penso assim, e se eu querer perguntar outras coisas, depois vou ouvir, depois vou machucar o meu coração, então aquilo prefiro já não tocar. Então, indo exatamente na sua questão, ele tem feito que, se, por exemplo, depender do salário dele ou de fundos que provém dele, ele divide. Ok. Divide. E divide consoante a necessidade de cada casa. Por exemplo, eu tenho um filho. Ok.
e do outro lado são 3 Sim, crianças. Podem até não viver todos, Sim. mas reparando o número de pessoas que existem um lado, outro lado, Sim. então daí já é diferente. E eu fico preparada para isso. Tenho um filho, criança, e 2 pães são suficientes. Certo. Porque muitas das vezes, quando eu faço a própria comida, eu não posso fazer a exagerar. Exatamente. Porque eu sei que no final ele pode não vir comer. Ok. Então, o que é que vale a pena? Eu ter gasto aquilo tudo para Certo. depois. Então, ele opta em o que eu vejo, né? Ele opta em dar consoante a necessidade e o número de pessoas presentes em cada casa. Certo. E também queria já a questão do sorteio. Acho que ele acabou se esquecendo. Sim. Ele fazia questão de sorteio, por exemplo, na comida. Às vezes você sai e prontos. Traz alguma coisa ou recebe algum só da casa. Supomos emussala, mantas, comida, outra comida, né? Então, ele às vezes fazia o quê? Se desta vez ou daquela vez trouxe na casa X, como ele quis designar a situação, né? Na casa X. Então, ele deixava ali, tirava o que tirava, dividia. Só que aquela divisão era o quê? Consoante a necessidade de cada uma. Ou dizia, escolha o que você precisa. Ok. Sem saber que também já passou por lá e fez aquilo. Era muito engraçado. E quando você escolhe, eu já passei lá e já fiz isto. Sacana. Então, ele pensava, que eu sou, não sei, enquanto... Mas era uma coisa, é uma coisa muito bonita, né? É uma coisa muito bonita. Então, era basicamente isso. E era deixar mais consoante as necessidades, porque é isso que eu convivo e convivi sempre consoante as necessidades de cada um. Certo. Por exemplo, eu sou estudante. Sim. Então, já o meu rancho, se for questão de propina, se for questão de recorrências, aí cabe a mim saber como é que eu posso usar aquele meu fundo e o que é que eu posso já depois fazer. Exato. Sim, então é mais ou menos assim. E Sheikh, olhando para aquilo que é o nosso tema, justiça e equilíbrio com as esposas, e nessa questão, por exemplo, de comprar algo, aquilo para as suas esposas, e olhando para existe essa realidade que são as necessidades de cada um. Como é que olha nessa questão? Estaria a ser justo? Estaria a ser equitativo? Como é que podemos explicar às pessoas esta questão? Alhamdulillah. Eu tenho feito isso, né? Divido as coisas segundo as necessidades de casa, só na parte de rancho. Então, sim, a parte de rancho. E às vezes quando me deparo com essa situação, eu fui oferecido algumas coisas, diversas coisas. Então, trago em casa, aquelas coisas vou dividir consoante a necessidade. Aqui tenho manta, aqui tenho relógio. Então, lá não tem. Então, levo manta, relógio e aqui deixo o que não temos. Assim mesmo. Quando são são coisas que vieram assim. Sim, exatamente. Então, quando o assunto é decidir, programar, comprar, aquilo já é tu. Sim. Então, por exemplo, eu tenho valor, recebo, por exemplo, 20 mil. Divido, eu quero lá na minha casa, porque tem uma coisa que eu considero na casa X, que tem mais filhos e levo mais,
não para as esposas diretamente. É o seguinte, eu faço o seguinte, esse 20 mil, 5 mil ou 7 mil, 5 mil para minha esposa, 5 mil para minha esposa, para eles, é dinheiro deles. Já fico com 10 mil. 5 mil para os meus filhos. Está a perceber, né? 5 mil para os meus filhos. 5 mil posso tratar assunto de rancho. Mas passa na mão da esposa. Diga? Para os filhos, o destino é para os filhos, mas sempre passa Então, na mão da mãe. Sim, mas o programa... Sim, então divido aqueles 5 mil segundo os filhos. Eu tenho aonde, então junto, aqueles 5 mil divido. Já ali, porque tem mais filhos, já vai... É isso. Então, eu tenho uma coisa que eu quero recapitular para não haver mal entendido, mas aproveitando a responder a questão, sem fugir ao conteúdo. Eu disse... eu disse o quê? Subhanallah. Acerca... Tem uma coisa que tu vais esquecer. Tá bom. Então, eu disse de que não gosto, como pessoa, né? Não gosto de a minha esposa ir em casa da outra. A outra ir em casa... Sim, não gosto porque... porque às vezes eu dou 5 mil dela, vou lá, vou dar 5 mil dela. Então, cada um decide o que quer fazer. Ela vai entregar os 5 mil dela no stick. Entrega stick. Acabou o dinheiro. Ela diz, não, esses meus 5 mil, deixa lá, vou comprar minhas cadeiras. Ou vou guardar para a próxima, se eu conseguir mais uns 5 mil, comprar uma mesinha assim, melhorada. A minha mesa de plástico, quero uma... Então, já aquela que levou o dinheiro dela no stick, um dia de ir na outra, vai encontrar uma mesa. Vai dizer, afinal aqui tem isso, tem aquilo, tem mais aquilo. Eu não tenho lá, enquanto já tinha recebido. Levou o dinheiro, entregou um stick, ou ofereceu a mãe. Eu não posso dizer, não dá a sua mãe. Não posso, é dinheiro dela. Então, às vezes é isso. Às vezes, numa casa, por isso, cada lar... Sim, você é o dono desse lar, mas sempre cada lar é um lar. Um lar, exato. Sim, sempre há aqui uma disparidade, uma diferença aqui. Porque não pode obrigar alguém a viver, essas duas viverem a mesma vida. Cada um cresceu, tem seus hábitos, que não pode forçar as pessoas. Não, sim, é isso. Por não. Ninguém chega em casa da outra. Convivem, o que é isso? Mas não. Por causa disso. Não sei se deixei alguma coisa atrás que não respondi. Não, Sheikh respondeu, mas, por exemplo, as mulheres têm dito, porque nós sabemos que o maior número das mulheres não concordam com a questão de poligamia. E uma das questões que elas mais reclamam é acerca da justiça. Por exemplo, o Sheikh, digamos que quer dar um presente à sua esposa. Elas dizem, por exemplo, se comprou laranja aqui nesta casa, compra também nesta casa. Comprou 5, compra 5. Mas há casos em que uma não gosta de laranja, outra gosta. Como é que entra a questão da justiça e equilíbrio nesta situação? Subhanallah. Isso que eu acabei de falar aqui, sim, você não vai ser justo, porque a sua esposa te pediu laranja, ou você decidiu comprar, decidir por si só, quero comprar laranja para as minhas esposas. Pode comprar 10 laranjas e dividir. 5 levo para lá, 5 levo para lá. Isso é normal. Mas
comprar, porque naquele lar sempre gostam de laranja. Sim. Sim, ali gostam de laranja. E ali gostam de banana. Você vai comprar. Não há necessidade de comprar banana e laranja, dividir banana e dividir laranja. Não há necessidade. Ali gostam de banana. Compra banana. Compra. O importante, o valor. Aqui, o valor, ser o mesmo. Eu tenho feito assim. Eu olho as necessidades de cada lar. Porque eu coloquei na cabeça, cada lar é um lar. Sim, sim. Sim. Às vezes, minha esposa, uma das minhas esposas, não gosta de arroz perfumado. Então, a outra, arroz se não é perfumado, não, você não, né? Não pode aproximar. Você devolve lá mesmo. Então, se você me ver, eu comprei, eu ali carreguei saco de arroz perfumado, aqui não. Eu acho que não é injustiça isso. Ah, ok. Sim. Eu estou a comprar segundo... Para ser equitativo. Sim, Mashallah. sim, é isso. Mashallah. Eu tenho feito assim, olho as necessidades Exato. de cada lado. Mashallah. E, irmã Monassa, já houve ciúmes ou mal-entendidos? Como é que superou? Mal-entendidos de ciúme, sim, já houveram. Para superar esses aspectos, o que eu opto em fazer é dialogar. Eu sou muito firme. Mashallah. Alhamdulillah. O que eu evito é criar confusão antes de compreender um certo assunto. Ok. Se passou pelos meus ouvidos, por mais que aquilo doia dentro de mim, eu me faço questão de me assegurar muito e tentar analisar por que daquilo acontecer, por que está a acontecer e qual é o motivo. Porque no fundo eu sei que estou com um homem que tem outra esposa. Certo. Então, existir coisas aqui que você não deseja, é possível sim que aconteçam. Então, como superar aquilo? Eu falo com meu marido. Aqui a questão é esta mais aquela. O que está a acontecer? Por que isto aconteceu? Então, optando por esta ideia, aquilo me ajuda. E também ser calma em algum momento é muito bom. Nós não podemos ouvir uma coisa e logo correr. Certo, se precipitar. Sem se precipitar, sem antes analisar. Porque pode ser que aquilo que você ouviu seja mais correto. Exato. E depois você fez bagunça, fez confusão, depois quem fica com cabeça grande é você. E já como ir pedir desculpas ao seu marido. Certo. Então já fica complicado. Então eu opto em ouvir. Eu sempre faço isto. Ouvir. Ouvir porque quais foram os motivos, por que fez aquilo ali, por que não fez isto e consoante a mulher uma pessoa assim que cada coisa já quando pensa, as ideias aparecem de qualquer maneira na cabeça da mulher. Pior é este tipo de ambiente. Você tem aquele princípio de querer se vitimizar. Sim. Fez aquilo porque sou eu. Se fosse lá, não faria. Então, para que eu não chegue até aquele nível, como eu disse, eu faço meu marido de refém. E mais outra pessoa, não. Sempre o meu marido é refém. Se aconteceu, vamos, senta. O que está a acontecer? Ouvi isto, mais aquilo. Senta, o que está a acontecer? E uma coisa que eu também já falei, eu não coloco na minha cabeça aquilo que vem de fora. Ok. Por isso opto em não ter amizades com pessoas que estejam próximas, seja
por parte do meu marido, seja por parte já da outra esposa, porque sei que estas pessoas, nós vamos sentar sem conversar, mas depois, o que é que vão me falar que não será tocar nestas pessoas? Certo. Então, eu prefiro evitar, e se é para criar amizade, crio amizade com aquele meu, eu falo, o refém é o meu homem. marido. Sim, é o marido. Mashallah. Então, aquilo ajuda mesmo, mas é saber ouvir e compreender o outro, analisar, ok, se eu fosse ele. Certo. E uma outra coisa é, muitas das vezes, se colocar no lugar da outra mulher. Às vezes acontecem situações em que o próprio homem não consegue controlar. Sim. Então, você como mulher, que o teu marido é polígamo, tem que se colocar no lugar daquela mulher. E se fosse eu, se estivesse a acontecer isto comigo, será que eu complicaria tanto? Certo. Será que eu ia gostar de passar por isso? Sim. Então, voltando na pergunta, na sua pergunta, né? Aquilo que dizia que a fé é um pilar muito essencial. Certo. Se por exemplo, eu aplicar para mim todos os dias, Sim. aquele hadith que é "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi". Então, aqui tem coisas que, alhamdulillah, eu como mulher de um casamento polígamo, eu quis me colocar na cabeça Certo. para que o meu coração em si esteja à vontade, Certo. tranquilo. Mashallah. Então, tem coisas que nós, como muçulmanas, temos que colocar mesmo na nossa cabeça para aceitar. Este é o caminho certo, este é o caminho errado. E evitar bagunças desnecessárias, porque se você tiver aquelas bases fundamentais, que é o Islã, alhamdulillah, ajuda. E não só eu me lembro, porque noivei muito pequena, já com 12, 13 anos, mas eu já sabia que ia entrar num casamento poligâmico. Então, uma das coisas que eu optei foi ler os livros do Sheikh Aminuddin, alhamdulillah. Mashallah. Eu lia sempre aquelas partes, eu sempre fui já pesquisando como é que era isto, como é que era isto, e procurando também tirar benefícios e proveitos daquela vida que eu já depois tinha que entrar. Mashallah. Então, para resumir, é mesmo, sim, tem sido ciúme, mal entendidos, mas eu procuro saber, não com outra pessoa, mas com o próprio marido. Mashallah. Mashallah. E nós sabemos que, na verdade, é uma questão que temos feito aqui para todos os casais. O casamento tem altos e baixos. E gostava de saber o vosso casamento, no vosso caso. Qual foi o momento mais difícil que já conviveram juntos? É quando eu... Primeiro, foram dois momentos, né? Foram dois momentos. Primeiro, quando casei recentemente, a minha segunda esposa, ela estava a fazer o primeiro ano, sim, da licenciatura. E culminou com a primeira gravidez. Então, ela deu à luz, ela, é isso, sim, primeira gravidez, logo no primeiro semestre, deu à luz, matriculou o primeiro semestre quando tem bebê, é isso, né? Não, estava grávida. Sim, o importante, teve bebê, então, tinha que deixar a criança todos os dias. Bebê que não tem nem um mês. Ela, alhamdulillah, teve bebê e só a mesma semana já andava normalmente, que ia à escola, subhanallah. Então, tinha que deixar bebê que nem tem um mês, estudar. E eu, subhanallah, não sou aquele homem, né,
coloca o quê? Obstáculos para a sua esposa estudar, né? Não só. E, sim, a criança ficar em casa com a avó, às vezes eu tinha que estar presente como pai, que tudo mais. Então, aquilo continuou, foi um momento constrangedor. Mas esse não foi tão grande assim. É quando eu tomei uma decisão de que ela tinha que trancar a matrícula e ir estudar fora, na diáspora. Aquela decisão, o primeiro ano, eu me arrependi. Sim, porque, sim, me arrependi, mas depois me acalmei, alhamdulillah. Foi o primeiro ano dela fora, longe de mim, foi difícil. Sim. Só que, alhamdulillah, o que me confortou muito mais é porque eu tinha a esposa do outro lado, né? Sim, ela, alhamdulillah, foi um consolo. Sim. Grande mulher, respeito muito. Ela serviu de consolo mesmo, muito grande. Sakina. Alhamdulillah, eu... Foi verdadeiro Sakina mesmo, Sakina mesmo. Sakina, muito grande, é verdade. Então, ajudou bastante. Então, é isso. A poligamia ajuda. Certo. A ver essa parte. É onde entra a poligamia. Você, quando tem uma única esposa, eu não ia deixar ela ir estudar. Não ia deixar. Os homens, outros homens, têm razão, sabe? Que se ela ou ia, ficava a casar a outra. Ficava a casar a outra. Sim, enquanto ela volta. Então, são essas coisas. Certo. Fiquei, minha esposa voltou e as coisas são normalmente. Então, foi um momento muito difícil. Mashallah. Muito difícil e para a irmã Manassa, qual foi o momento mais difícil que já conviveu no casamento? Sim, o momento mais difícil que eu já convivi neste casamento foi quando nós sentamos, pensamos, vimos que tínhamos que mudar de casa. Okay. Porque já vivia na casa de minha mãe, só que depois nós pensamos de que não, tínhamos que sair. E na época eu tinha bebê, já de 5 meses, e sendo estudante já era uma tarefa difícil. Então, e a maior dificuldade já estava ali onde eu ia viver. Uma casa em obra, sem luz, só com porta. Tinha que só tapar as janelas de grade só apenas com uma capulana. Sim. E na minha cabeça sempre tinha aquilo. Ele não vai ficar comigo todos os dias. Como é que eu vivo nesta casa? Com bebê, sem ninguém. Então, aquilo foi uma realidade muito difícil para mim. Sim. Era noites, era às vezes pesadelo. Certo. Às vezes... Era uma vida diferente, porque lá em casa tinha alguém para ajudar, com quem deixar criança, ou não, tinha que ligar, quero sair, então tem que vir, levar teu filho, porque eu tenho não sei o quê. Então já era difícil, foi difícil me adaptar àquela realidade. Certo. Sim. E um outro momento difícil foi quando ele estava para viajar, com a esposa, a outra esposa. Sim. E pronto, eu me apercebi que havia uns fundos já que ele tinha. Certo. Né? Sim. Então o que aconteceu? Ele comprou rancho, fez rancho, né? Lá em casa fez rancho e tudo mais. E acontece que naquela viagem, primeiro quem viajou foi a esposa, a primeira esposa, a minha irmã neste caso, viajou. E pronto, ele já ficou a acompanhar a viagem. O assunto de viagem estava tudo bem, não tinha nenhum problema. E pronto, eu preparei a viagem, tudo mais. Só que quando ele estava a sair, ele deixa para mim 20 meticais. Subhanallah. O que está acontecendo?
Mas é uma viagem que ele está a fazer. Depois comecei, vai com a esposa dele. E está a deixar 20 meticais para mim. Como? E, alhamdulillah, eu com paciência, porque evito confusão, né? Certo. Só que o problema eu descubro aquilo depois dele ter saído, porque pronto, é aquele hábito, né? Deixa se é dinheiro na mesa e pronto, você sai, só volta e fica a procurar o que há para mim aqui. Então, pronto, foi-se embora, viajou. Só que depois, quando eu vou, já para procurar o que encontro 20 meticais, não imagina. Subhanallah, eu fiquei, mas como? Então aquilo foi um momento muito desafiador. E só para depois ele ter que regressar da viagem, como ele disse, onde sai da viagem, regressa ali mesmo. Teve que voltar, trazer a roupa dele suja e eu lavar. Eu, subhanallah. Como que ele saiu, foi junto na viagem com a esposa, deixou 20 meticais para mim e depois traz roupa dele suja para eu lavar. Subhanallah. Mas, alhamdulillah, e alhamdulillah, não criei confusão. Alhamdulillah. Voltou, eu recebi. Eu só fui informar aquilo depois de anos, de que sabe, aquilo que você havia feito, não gostei, mas por que fez? Ele apenas disse, eu queria te educar. Mashallah. Só isso. Subhanallah. Apenas disse, eu só queria te educar. Você não pode pensar que o seu marido se sai de casa, sempre que ele está a sair ou vai a uma viagem, sempre vai deixar para mim uma quantia, um montão de dinheiro para mim. Subhanallah. Então, eu apenas queria te educar que se eu for a viajar, aquilo que estiver ao teu alcance, aquilo que eu for a deixar, use aquilo até o meu regresso, ou no caso de pode ligar para solicitar ou pedir alguma coisa. Então, aquilo já foi uma educação para mim, alhamdulillah. Por isso que na viagem que ele falou também do exterior, alhamdulillah, eu vivi, mas como já havia me educado, vivi e sem como que eu posso dizer, sem já incomodá-lo, porque nós tínhamos um subsídio do governo. Então, eu sabia de que aquilo é suficiente e não só nós mulheres também, na questão de pedir os nossos maridos. É muito importante repararmos as condições, até que ponto meu marido já pode suprir aquela aquela necessidade. Porque em algum momento queremos pedir coisas que nós entendemos que sabe. Neste momento. Ele, até este nível, não consegue, não chega. Então já querer sufocar o homem, depois para querer já se apontar dedos, nos falarmos mal, aquilo já fica feio. Porque no fundo nós nos gostamos, nos amamos, queremos um lar feliz. Então já aquilo, o homem até pode não falar, mas fica muito sufocado. E a te reparar, ele a rir contigo, mas já com outro pensamento contigo. Então, essas duas que eu contei foram as dificuldades que eu enfrentei no meu lar, mas alhamdulillah, consoante a explicação que foi me dado, consegui superar. Mashallah. E qual é a maior lição que já aprendeu no casamento poligâmico? Sim, a maior lição que eu já aprendi e vivo é a questão, primeiro, é a questão da liberdade. A mulher é livre no casamento. Não é como eu posso dizer assim, muito preocupada em querer já, como é que é? Em querer já segurar taxativamente aquele homem. Porque sabe, vou ter que lavar aquilo, mais aquilo, vou cozinhar no dia tal e tal, se eu faço almoço não vou ter que fazer jantar. É liberdade. Eu como mulher neste caso, decido, quero estudar aquilo ali. Supomos. Ou não, naqueles dias que eu tenho trabalhos para fazer, seja trabalho de emprego, seja trabalhos da escola,
eu estou mais à vontade, porque há vezes que você tem que fazer aquelas coisas, mas teu marido está, você não pode. Não tem como se concentrar. Então, eu sei que ele não estará aqui, então eu estou livre. Além daquilo de ter que dizer, eu até fazia isso, eu fiz isso com ele. Eu tinha, porque fazia o curso de engenharia, então aquilo já é mais exigente. Então, ter que calcular, não sei o que é que eu fazia? Não ligava, todo dia não veio em casa, eu ligava. Sim, salam alaikum, estou a pedir não vir hoje. Eu dizia assim para ele, mas porque, tenho que estudar aquilo, mas aquilo então vai me incomodar, fica aí na tua casa, vem amanhã. Eu fazia isso para ele. Então, ali eu ficava toda noite bem à vontade, sozinha, sem nenhum problema. E outra questão é o emocional de uma pessoa. Nós crescemos psicologicamente no momento em que já começamos a perceber de que existem mulheres que também precisam de atenção. Precisam de um convívio. Então você já passa a ter uma forma de conviver diferente. Você já passa a ter pena dos outros. Porque aquilo que você passa parece que é uma dor naquele momento que acontece. Só que depois você já vai, habitua e já acaba cedendo. Você já vira uma pessoa muito humilde. Porque aquilo que faz, no momento parece difícil, mas você habitua que você vira uma pessoa tão humilde que as pessoas já não te reconhecem. Mas você chega até esse nível. Como? Você diz sim, você começa já até a dar aula a pessoas que você não esperava. Então, no início é desafiador, mas há liberdade, sim. Há uma ajuda mesmo moral, física, mesmo espiritual, que você convive naquele lar ou naquele tipo de casamento. O resto posso deixar já com ele, pode falar. Certo, mashallah. Olhando nessas bênçãos que nossa irmã, sua esposa, acaba aqui dizendo, Sheikh, existiria espaço hoje em dia para casar-se a terceira, a quarta? Como é que hoje essa questão? Sim. As minhas esposas já, para além de o papel de esposa, elas também são minhas professoras. Eu aprendi muito nelas. Cada uma é professora da sua maneira, né? Sim. Há aquela que tem mais paciência, é mais paciente, há aquela que, subhanallah, não tem paciência, mas é muito generosa, sabe ceder. Então, tudo isso eu aprendi delas e fui saber de que o casamento não é só atender questões biológicas. Não. Vai mais além disso. Sim. E aprendi, a poligamia me ensinou a cuidar, ser justo, a você controlar-se. Porque se eu fazer isso, não estaria a injustiçar aquela, a outra lá do outro lado, ou não estaria a injustiçar a outra aqui deste lado. Então, você sabe se controlar e se colocar, como é que se chama? Bem, no meio. Sim, no meio. Como uma mãe que com dois filhos, com gêmeos. Sim, ela faz todo o possível atender os dois em simultâneo. Então, você... E isso aprende-se, não se aprende na teoria, né? Sim, precisa mesmo estar dentro. Tem coisas que não é possível aprender antes de entrar. Exato, falando.
poligamia. É uma onda, é um maré com ondas gigantes que não é possível, é difícil nadar, mas se você estar lá, vai saber como lidar. se virar, como lidar. Mas olhando a parte mesmo espiritual, como suporte. Certo. E só para terminar, Sheikh, as mulheres dizem que não é possível amar duas esposas ao mesmo tempo. Como é que é essa questão de dar amor a duas esposas ou mais? Tem razão, é verdade, mas eu posso discordar um lado, né? Sim, é possível amar todas elas, Sim. Amar todas elas e dar o direito necessário, sim. Só que aquilo que é a natureza do homem, sempre, mesmo elas, quando têm 3, 5 filhos, tem uma criança ali, tem um filho ali que tem mais afeto com a mãe. Sim. Talvez a diferença pode por causa da obediência, não porque é bonito, não, mas não, isso aqui. Quando eu lhe chamo, quando eu lhe mando alguma coisa, faz com amor, então você aquilo acaba te cativando. É a mesma coisa. Isso acontece nas senhoras. Há aquelas, você, 3, 4 mulheres, 2, há aquela que você tem mais afeito. O problema sai aonde? Quando você tenta inclinar-se mais e mostrar de que eu não te gosto, sabe? Eu gosto mais daquela. Esse é o problema. Certo. Não, sim. E qual é o conselho, Sheikh, que daria aos jovens que querem entrar num casamento poligâmico hoje em dia? Casem, 2, 3, 4. Casem, jovens. Casem. Sim, sim. Na verdade, o Islã não obrigou. A poligamia é permitido, né? Sim. É permitido no Islã, mas ninguém está obrigado a ser polígamo. Eu aconselharia a juventude em geral a não se emocionarem. Okay. Não se emocionarem. Sim. Poligamia, ser polígamo, entrar na vida de poligamia não é ter dinheiro. Não é ter dinheiro. Okay. Sim, tá bom, faz parte, né? Mas sim, não é ter dinheiro. Você pode entrar com dinheiro e sair a correr. Sim. Você sai a correr. Você sai a correr. Então, primeiro, prepare-se, procure aprender mesmo, saber para onde vais. Certo. Sim, para onde vais. Essa questão, como é que é quando acontece assim? Porque você já torna um psicólogo, professor psicólogo. Certo. Sim. As mulheres têm vezes que tentam criar uma chantagem aqui. Sim, sim. A mulher, é a natureza da mulher querer sentir-se mais amada. Ela cria uma situação, amor, faz lá isso aqui. Eu vou dar exemplo. Esse é o dia de ir dormir no lado, na casa Y. Então você largou o serviço, se vou ver lá, vou na casa X, vou ficar lá uma hora de tempo, depois vou para lá. Te recebe e tudo mais. Então, queres sair? Você recebe um pedido. Vou pedir, atender aqui, isso, mais aquilo, mais. Eu vou dormir desse. Você está fazendo esse pedido agora, nesse exato momento. Então, é um desafio. Desafio. Então, ali você tem que saber jogar. Não deixar decepcionar da sua esposa. Certo. Você não pode zangar.
É um pedido. Acredite, às vezes, ela só quer te ver. É verdade. Sim, apenas quer te ver. Então, não precisa zangar. Certo. Calme-se, deixa ela tranquila, diz, amor, amanhã, inshallah, eu hei de vir então com mais força, entusiasmo, Mashallah. inshallah, prepare-se. Mashallah. Irmã Monassa, só para terminarmos aqui, qual é o conselho que daria, que deixa para as irmãs que recebem em algum momento proposta, por exemplo, de entrar num casamento poligâmico? Qual é o conselho que deixaria hoje em dia para essas irmãs? Sim, o conselho que eu deixo para as irmãs que podem receber uma proposta para entrar num casamento poligâmico ou em que os seus maridos querem abraçar um casamento poligâmico, em que certo. elas são as primeiras Sim. esposas e o marido pensa em ter já a segunda esposa. O conselho é, pode sim aceitar, não é nenhum problema. Sim. Fica a saber que o que está a aceitar é uma lei sim divina. Da mesma forma como realiza o Salat, Sim. recita o Corão. Então, não é nenhum problema que você também está a seguir uma ordem que Allah também revelou aos próprios homens. Você está a dar também direito ao teu marido de seguir uma lei também que foi decretada. Certo. E não só, também está a dar o direito do teu marido seguir o Sunnah, Certo. como o profeta Muhammad Sallallahu sallallahu alaihi alaihi wasallam fez. Certo. Então, não é nenhum problema, desde que também haja aqui uma harmonia, que é para você que é mulher, ou nós que somos mulheres, não já querer complicar Certo. os nossos maridos, e os nossos maridos também já não querer complicar Certo. as suas esposas. Porque também existe uma certa fase em que a mulher, isso é natural, até a própria mulher pode fazer uma análise. Sim. Existe uma certa fase em que nós mulheres temos capacidade de fazer certas coisas, mas chega um momento em que nós não conseguimos, ou temos mais criança, temos mais responsabilidade, mas nós sentimos que no fundo nós estamos a cuidar diretamente do nosso marido. Certo. Você não tem aquela vontade de querer divorciar, mas acha que teu marido podia gozar uma coisa melhor, uma vida melhor. Então, o que que você prefere? Então, ele pode casar a segunda esposa como uma lei, não tem problema, ele pode fazer. Certo. Então, o casamento poligâmico não é um casamento em que vive-se a injustiça, Certo. vive-se o desprezo, Sim. vive-se desequilíbrio ou pobreza. Sim. Isso, em algum momento, cabe a nós mesmas construir Certo. o nosso lar. Porque o lar, quem constrói é o casal. Certo. Não podem ser outros a construir os nossos lares. Certo. Então, querermos ouvir de pessoas, porque é isto, mas aquilo, nós já vamos acabar deixando. Certo. O mais importante é colocar a nossa vida e o que depois vai acontecer. É morte, depois é ákhira, e Allah subhanahu wa ta'ala vai o quê? Vai nos questionar. De fato. Então, nós o que vamos dizer naquele momento, nosso marido não vai casar. Então, queremos que ele tenha o que depois? Amantes. Há mulher que diz, não casa, mas pode optar por isso. Então, será que naquele momento nós estamos corretas? Não estamos. E mulher, quando era, sabe, nós somos muito espetaculares. Muito espetaculares. O pensamento de mulher é muito espetacular. Nós sabemos que estamos a errar. Mas em algum momento tem sido, só porque não quero ouvir que meu marido tem outra esposa, porque aquela amiga vai rir-se de mim. Certo. Porque a minha família, as minhas primas não passaram por isso, vão se rir de mim. Subhanallah. Mas você esquece que, apesar de tudo, você continua casada. Você tem mais honra Exatamente. em relação àquelas outras. Mashallah. Então, o que prefere? Manter a tua honra ou estragar a tua honra? Então, o casamento poligâmico, se for bem aplicado, se for bem compreendido, Sim.
eu acho que não é nenhum problema e nós mesmas mulheres estamos a perder. Seria aquilo que eu vivi. Eu fui em Portugal, eu fui em Portugal. Mas eu não tinha preocupação, sabia que meu marido está bem. Certo. Fui, estudei 3 anos. Mashallah. Voltei e continuo casada. Mashallah. Então, é uma experiência que vivi e não tive nenhum problema. Certo. E mais outras experiências que aqui acabamos de deixar. Então, deixar teu marido ir casar ou aceitar, ser a segunda, não é nenhum problema. E a questão também nós temos que evitar viver a vida dos outros, que é sempre ouvir das pessoas. Ou como eu falei, mesmo que seja qualquer uma mulher, se optar em fazer o refém, o seu marido, que faça e vai ver que muita coisa vai melhorar. Mashallah. Então, é isto que eu deixo e jazakallahu khaira. Amém, amém. E se for que falei muito, peço minhas sinceras desculpas, falei exageradamente e não dei razão a algumas mulheres e que estejam talvez num casamento poligâmico, estejam a ver de injustiças. Há quem pode concordar, discordar, mas alhamdulillah, inshallah. Eu acho que a irmã falou com o coração, falou aquilo que a irmã vive, e isso é o mais importante. Sheikh Musa, irmã Manassa, jazakallah khairan por terem aceito o nosso convite de participar do nosso programa Entre Casados, por terem nos inspirados a sermos polígamos, Sheikh. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê mais bênção, dê mais prosperidade no vosso lar e venham mais vezes no nosso programa. Amém. Para si, querido telespectador, internauta, lembre-se que a poligamia não é somente uma permissão, mas também requer uma grande responsabilidade. Mas tudo aprende-se praticando. Vamos praticar e na prática que a gente se torna perfeitos. Jazakallah khairan por terem acompanhado o nosso programa Entre Casados. Nós prometemos voltar com mais outro episódio no próximo domingo. Jazakallah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.